Olá, o tema de hoje é: ser espiritualista não é ser perfeito. Você pode estar no caminho da espiritualidade e aceitar os níveis de expressão do seu ser que não são tão perfeitos, que não são tão resolvidos, que não são tão plenos, não é, de sabedoria. Afinal, nós somos seres em transformação. Aceitar isso faz parte do nosso processo de evolução espiritual. Se você quer chegar na luz, é preciso que você encare as trevas, encare a sombra e encare o seu lado mais imperfeito. Você que é um espiritualista ou uma pessoa que busca o estado de ser um ser mais espiritualista, já deve ter ouvido falar alguma coisa assim: ah, você é espiritualista, então você não pode ficar nervoso. Ah, você é espiritualista, então você não pode se desequilibrar. Ah, você é espiritualista, não pode ser negativo, nem sentir determinados estados de pessoas atrasadas. Ora, se alguém vendeu essa ideia para você, se alguém vendeu esse princípio para você, é bom você se questionar. Porque não dá, nesse mundo de variação, nesse mundo de desequilíbrios e de transformações, você ser perfeito 100%. E se você gerar essa expectativa, você vai se frustrar. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com algo que você vai ter que aceitar. Essa natureza, ela é variante. Essa natureza gera um desequilíbrio. Essa natureza gera estados alternados de consciência. Então, aceitar isso é fundamental para justamente você subir um grau dentro do seu processo evolutivo. Aceitar o seu lado sombra, aceitar o seu lado desequilibrado é o primeiro passo para começar a ir dentro de uma caminhada evolutiva em direção ao aprimoramento. Não gere um estado de perfeccionismo e de expectativa que você não vai poder se cumprir, nem você e nem o seu próximo. E você gerará assim muita cobrança, você gerará assim muita frustração e isso comprometerá a sua paz, o seu bem-estar, né? O seu estado natural dentro dessa natureza humana. Não é esse o ponto de lhe acomodar, mas é esse o ponto de você encontrar o seu centro. Então, não é porque você é um espiritualista que você tem que ser perfeito e que você não pode errar. Aliás, errar faz parte de quem está buscando o processo de aprimoramento. E essa alternância de errar, de sentir estados mais desequilibrados do ponto de vista ideal, faz parte do processo evolutivo. Então, se você quer encontrar a luz, se você quer encontrar a força suprema a tudo e a todos, você tem que enfrentar, se deparar e assumir os seus demônios, os seus lados sombra, os seus lados desequilibrados, os seus lados alternados de consciência. Se você quer ver o dia, é preciso você encarar a noite. Então é fundamental você olhar para isso com naturalidade, olhar para isso como uma parte que faz parte do seu processo evolutivo. Então não crie uma régua de exigência muito alta sem considerar os desequilíbrios, sem considerar que é preciso você olhar para isso. Muitos se colocam como o modelo ideal, o modelo que está escrito pelos grandes mestres e esquecem de aceitar o seu estado natural do nível de consciência que se encontra. Esse é o ponto inicial, esse é o ponto transitório, sim, que você deve se aprimorar, que você deve evoluir, se assim você o desejar. Você deve buscar um processo de aprimoramento cada vez mais
continuado, se assim for a sua escolha. Não existe razão maior do que o livre-arbítrio, e o seu livre-arbítrio tem que consentir para caminhar nessa direção. Mas aceite, não fique com esse peso. Muitos entram numa senda de evolução espiritualista e às vezes parece que carregam uma armadura, porque não pode isso, não pode aquilo outro. Ora, aceite naturalmente aquilo que você está. E se você aceitar plenamente, posso lhe dizer que esse estado passará e você entrará em outro estado mais aprimorado, mais sutilizado, mas isso é uma consequência, não uma cobrança, não uma exigência, não um fardo para você carregar como sendo um requisito básico para você ser uma pessoa espiritualista. Nós somos seres variantes, nós somos seres que temos as nossas imperfeições, nós somos seres que frustramos as nossas expectativas, nós somos seres que mudamos de opinião e que nos aprimoramos. Aceitar isso é um ponto fundamental para nós caminharmos justamente para outros estados mais sutilizados. Então, aceite isso com naturalidade. A espiritualidade não quer dizer que você chegou na perfeição e nem pode, nem deve julgar os outros, dizendo e se colocando como seres melhores, não é? Todos vivemos papéis em cenários diferentes, com personagens diferentes, mas o grande propósito é a evolução. E essa evolução pode acontecer desde para aqueles que estão meio como pedras, meio inertes, como aqueles que estão como vento, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais agilizada aparentemente. A pedra não é melhor que o vento, que não é melhor que a água, não é melhor que o fogo. São apenas estados de consciência ou níveis ou partes de uma mesma natureza. A aceitação é fundamental para caminharmos para o nosso processo de aprimoramento. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comente, que eu quero saber o que você acha, como você se sente em nível de evolução da sua espiritualidade, do seu padrão de crenças. Compartilhe aqui, quero saber, e mediante a interação de todos, vamos desenvolver outros vídeos focando temas que têm a ver com um anseio que todos desejam ou que a maioria deseja. Grato pela atenção e até a próxima.